de volta ao vivo para todo o Brasil com Vida e Estilo, recebendo a Michela Mares, a Cláudia Ferreira e a doutora Hebe de Moura. Nós estamos falando da violência contra a mulher, né, dos primeiros sintomas, da prevenção, perante a lei, o que fazer, seu comportamento, sua família, sua estrutura de vida. E agora eu quero que você assista esse VT comigo, que sensibiliza um pouco e mostra alguns caminhos, né, doutora Hebe, através desse VT. Daqui a pouco a gente volta aqui para continuar discutindo. Pode rodar. Pense nas 5 mulheres mais importantes da sua vida. Se levarmos em conta as estatísticas brasileiras, pelo menos uma delas pode já ter sofrido violência doméstica. A violência contra a mulher é democrática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela acontece em todos os grupos sociais, religiosos, culturais e econômicos, e das mais distintas maneiras. De acordo com a Lei Maria da Penha, uma mulher pode sofrer violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A maioria das mulheres vítimas de violência são agredidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, tanto em casa como na rua. E isso acontece o tempo todo. A cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém relata um caso de cárcere privado. Em um mesmo dia, 8 casos de violência sexual são descobertos no país. E toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. O ataque é semanal para 75% das vítimas, situação que se repete por até 5 anos. Essa violência também atinge a parte mais vulnerável da família. A grande maioria dessas mulheres é mãe, e os filhos acabam presenciando ou sofrendo as agressões. Por que essas mulheres não acabam com isso? Porque não é tão simples. Elas costumam relatar que sentem medo de uma agressão ainda pior ou até mesmo um homicídio depois da denúncia. Há também o receio de que possam acabar saindo como vilãs. Além disso, muitas dependem financeiramente do agressor e não recebem apoio emocional de familiares ou conhecidos. Outro desestímulo é a falta de punição adequada para o agressor. Ele só fica atrás das grades de 3 meses a 3 anos. Isso quando fica. A razão de todo esse problema é histórica. A igualdade de gênero perante a lei é uma questão muito recente no Brasil. Até 1940, existia a Lei da Honra, que anulava a culpa do marido caso ele assassinasse a esposa que o havia traído. Lá fora, em países como o Egito, essa lei é válida até hoje. Por aqui, o caminho é aproveitar datas como o Dia da Mulher para deixar claro que esse tipo de violência não é aceitável e que quando o agressor não percebe isso, a única saída é meter a colher, sim. É um absurdo. Ô, doutora Hebe, a gente estava comentando que normalmente essas vítimas, elas estão muito na mão do agressor, no sentido assim, uma porcentagem muito grande delas, dos casos que acontecem, elas estão sozinhas, longe da família, sensibilizadas por alguma razão, sem trabalho, sem dinheiro, sem família perto, grávidas. Isso torna a vítima mais vítima. Por que isso acontece com algumas mulheres? Eu acho que o primeiro problema da situação de violência é que a pessoa é vítima. E, infelizmente, ela se coloca muitas vezes nessa posição. Não são as pessoas que nos levam a ser vítimas apenas. Nós, de alguma forma, consentimos. Você vê, uma das coisas que... Esse anúncio é terrível, esse vídeo é terrível. Mas uma coisa que me incomodou muito foi o uso das mulheres como placa. Alguém escreve nelas, apaga. Essa sensação que me dá de que elas estão ali à mercê, eu achei muito desconfortável. E eu acho que é isso que a mulher tem que evitar. É difícil, mas você não pode se colocar à mercê de alguém. Seja a pessoa que você mais ama, seja uma pessoa que você não conhece, não importa. Você tem que tomar esse cuidado. Não estar afastada de pessoas, não estar sem ninguém por perto. Hoje é mais fácil a gente gravar um vídeo, você deixa uma câmera de um celular ligada e você pode comprovar essa agressão. Você precisa de ajuda, você precisa de alguém que te escute e que te apoie. E isso pode ser um médico,
isso pode ser o ortopedista que você vai porque sofreu uma pancada, isso pode ser o psiquiatra, isso pode ser qualquer pessoa. Você não pode ficar sozinha. Não tenha dúvida. Ô, Michela, você, desculpe te perguntar isso, você vem de uma família, porque nós, através de dados da ONU, dissemos a você no início do programa que de 2007 a 2017 teve um crescimento muito alto, especialmente em primeiro lugar na região Nordeste, com 76%. Você é da região Nordeste. Você vem de uma família, ou vizinhos, ou parentes, ou amigos, que esse tipo de violência é uma coisa um pouco mais rotineira, vamos dizer assim? Um pouco não, é completamente rotineiro. E o que acontece? A gente cresce vendo isso com vizinhos, com alguma tia, com parentes, e você acredita que aquilo é o natural e que você tem que crescer e carregar a sua cruz. Além de eu ter vindo de Sergipe, que é o menor estado do Brasil, eu ainda era do interior. Então, os homens passam a reproduzir, né, a maneira que o pai se portava, e as mulheres muitas vezes também reproduzem aquilo que a mãe suportava, ou a vizinha suportava. Então você cresce sabendo que o casamento é aquilo e que é normal e que você tem que passar por aquilo. E tem tanta coisa, gente. Por exemplo, a gente vê muitos casos de mulheres que se desfazem de um relacionamento agressivo, né, com o agressor, e pegam um outro com a mesma característica. Ou uma mulher que namorava um rapaz alcoólatra, porque o pai era, e aí ela termina com esse, e o próximo é alcoólatra também. Isso se repete muito, né, doutora? Isso é muito comum. Inclusive porque eu não quero nunca, jamais, culpar a vítima, que é um absurdo, mas é importante entender que muitas mulheres que são vítimas de violência, elas se colocam nessa situação não apenas porque aparece um agressor. O agressor não aparece, ela recebe. Então, às vezes, existem problemas emocionais graves dentro da mulher que fazem com que ela aceite esse tipo de situação. Não é apenas a situação, como foi o que contou, mas, às vezes, não é apenas a situação externa, é a situação interna. Então, eu já tive casos que eu atendi de mulheres que tinham sido vítimas de abuso infantil, abuso sexual, e que dentro dessa situação se sentiam culpadas por terem sido vítimas de abuso. E é muito comum que a vítima terceirize a agressão a ela, que ela está se fazendo por se sentir culpada. Ela terceiriza a necessidade de ser punida. Isso é muito grave, é uma coisa muito séria e justifica por que às vezes a mulher apanha, é acolhida, é socorrida e volta para esse parceiro. Porque no fundo ela sente a necessidade ou a utilidade de ser castigada, de ser punida. Isso não é uma coisa racional, isso é uma coisa irracional e é uma coisa do emocional que está mal trabalhado. Então eu sempre digo, é muito mais fácil prevenir uma situação de violência do que resolver depois que ela acontece. Não tenha dúvida. E olha, 3 fatores colaboram para o medo, né, das mulheres denunciarem os seus agressores. E a gente tem aqui, em primeiro lugar, a dependência financeira. Em segundo, as vítimas não têm para onde ir. Em terceiro lugar, as autoridades policiais, enfim, a gente estava falando aqui de juízes, de leis, de pessoas poderosas, muitas vezes são convenientes com esse tipo de crime. E aí eu quero agora que a Cláudia dê essa visão para a gente de lei mesmo. Falando um pouquinho da Maria da Penha, gente, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, todo mundo fala para lá e para cá e muita gente não sabe nem quem é Maria da Penha. Maria da Penha hoje tem 72 anos, ela vive em Fortaleza e a gente não está falando de uma pessoa de uma classe econômica menos privilegiada, sem formação e sem informação, né? Ela é formada em farmácia bioquímica pela Universidade Federal do Ceará, ela é formada também, tem mestrado em análises clínicas pela Universidade aqui de São Paulo. Ela conheceu, aliás, enquanto cursava o mestrado, o Marco Antônio Viveiros, o homem que tempos depois se tornaria seu marido e pai das suas 3 filhas. E ela diz que muito simpático e solícito no início do casamento. Eu vou contar um pouquinho a história para vocês, que acho que é importante a gente saber isso. Depois ele começou a mudar o comportamento, depois de um tempo do nascimento da sua 2ª filha. Isso coincidiu com o término do processo de naturalização, porque ele era colombiano, e com o seu êxito profissional. Foi a partir daí que as agressões se iniciaram. Ela tinha acabado o mestrado, trabalhava, pediu separação, né? Já
estava sofrendo aquele tipo de abuso, pediu separação, era violentada fisicamente e psicologicamente pelo marido, porém tinha medo da sua reação. Eu sei que a coisa foi indo, até que as agressões culminaram em um tiro nas suas costas enquanto ela dormia. Ele disse que foi um assalto à casa. Todo mundo acreditou que tinha sido realmente um assalto. Além de ficar paraplégica, depois de muito tempo hospitalizada, ela volta praticamente em regime de isolamento nas mãos do seu agressor, mantida em cárcere privado, sofrendo outras agressões, até que ele tentou eletrocutá-la durante o banho. Nesse período, descobriram, então, que ele tinha, sim, né, depois que aconteceu tudo isso, sido o autor do tiro, tal. Olha, gente, resumindo a história, ele foi condenado, ficou acho que 1 ano preso, depois foi solto de novo, isso depois de 8 anos, e até hoje está solto ainda, e a lei consiste, a Cláudia vai dizer já em quê? Essa lei foi em 2006, né, 2006, que ela foi sancionada, em 2006, e de lá para cá as pessoas falam muito na Lei Maria da Penha, mas às vezes não sabem nem direito no que consiste ou quem foi Maria da Penha. Então, vamos falar um pouquinho dessa lei. Cláudia, por favor. Bem, a Lei Maria da Penha é uma lei, uma das melhores do mundo, tá? Uma lei que foi, apesar de ter sido exigida pela Comissão Interamericana, chamou a atenção do Brasil e falou, olha, vocês precisam abrir os olhos para essa situação. As mulheres são vulneráveis, assim como as crianças, e estão correndo risco de vida e só está aumentando. A lei mudou muito a sociedade, o pensamento, o homem sempre falava Maria da Penha. Só que, como nós vimos, de 2007 até 2017, aumentou a taxa de violência. Deveria ter diminuído. Onde está esse medo? Onde está o receio? Onde está o efeito de Maria da Penha? O problema é que o Estado teve, na teoria, uma lei maravilhosa, tá? Que é referência no mundo inteiro, só que aparelhar o Estado com procedimentos imediatos e profissionais preparados para atender, para pôr em prática Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ainda não temos. E isso é até compreensível pelo Brasil ser um país, né, novo, que está com essa lei nova, que é considerada nova ainda. São ajustes que são feitos. Antes, a mulher ia lá, denunciava. Se ela não representasse, o marido ficava impune. Hoje o Ministério Público toma a frente. Então já teve avanços, nós estamos avançando, mas ainda é muito precário. Por quê? Porque a mulher, fisicamente, ela é mais fraca. Como ser humano, ela é igual, mas fisicamente ela é mais fraca. Ela demanda de uma proteção, assim como a criança. Só que o juiz tem 48 horas para deferir um pedido protetivo, de uma ação protetiva, que é manter o marido, o agressor, 1 quilômetro longe da casa, afastá-lo do lar, fazê-lo pagar uma pensão para a mulher e para os filhos, que ela fique na residência, né? Porque ela é financeiramente dependente daquele homem. Sim. Então, ela tem que ter uma casa com seus filhos. Então, para a mulher é muito difícil essa decisão. Pensando no filho que ela tem com aquele homem, como que ela vai ser vista pelo filho? Se for menino, já vem arraigado o machismo, porque é cultural. A mulher evoluiu e o homem ficou para trás. Esse homem não foi educado para essa mulher de hoje. Tanto que o Nordeste, como vocês abordaram, gente, é muito atrasado nesse quesito. É normal tudo isso que acontece, é normal. Violência emocional? Para, você é muito manhosa, não falei nada. Essa é a prática, é assim que os homens se comportam. Violência, eu só dei um empurrão. Oi? O que é isso? É uma coisa normal, certo? É uma coisa normal, só dei um empurrão. Então, essa cultura, o nosso problema é cultural. Nós temos que educar nossos filhos para saber respeitar a mulher, para saber não violentar. Isso não existe, a violência não existe, tem que ser banido dos lares. Um agressor, cria um filho agressor. Não tem jeito, isso aí passa, se repete. A forma que eu aprendi a ser filha, da forma que eu fui criada, certamente eu irei criar meus filhos. Sim, sem dúvida. Então, isso se repete. Agora, o problema é cultural. A gente exige do judiciário uma providência urgente, porque o assunto demanda, certo? Não adianta um juiz, você ser agredido na sexta-feira à noite, a lei é muito linda e fala, uma delegacia com mulheres para te atender e psicólogas, tá? Que ela deve estar aberta 24 horas por dia.
Não existe isso. Isso nós não temos ainda condição. Não, o Estado não tem 24 horas. E mulher atendendo também, tem homens. E aí você já começa ali a sua violência. A sua violência emocional começa quando você chega na delegacia. Que só tem homem, Não, né? 90%. não, a advogada tem pavor de chegar na delegacia nessa situação. Porque ela vai ter que virar um homem para enfrentar aquilo ali. Essa é a postura que você tem que ter. Às vezes, você é brava, mas eu tenho que passar a agir como homem para ser respeitada. Isso, assim, é uma atrocidade, né, pra gente. Eu tenho que sair da minha natureza porque eu tenho que enfrentar o mundo masculino. Sem dúvida. Bom, vou pedir licença para vocês que eu vou dar um recado e eu já quero deixar uma pergunta na volta. A gente falou na prevenção, a gente falou no alerta, nos primeiros sintomas, no que você deve ficar realmente se posicionar e ficar ligado mesmo do que acontece aí na tua casa, com teu companheiro, no teu lar, independente da classe social. Isso foi muito dito aqui hoje também, com as medidas que temos. E aí eu vou falar com a Michela, né, de comportamento, com a experiência dela. Eu vou jogar para a lei e vou jogar para o psicólogo, para a psiquiatra também, para falar de comportamento. Com o que nós temos hoje, com a lei que nós temos, com o 8.0 que nós vamos colocar ali já, né, com as casas de acolhimento que nós temos no país, com tudo que nós temos hoje, a partir do que temos hoje. O que essa mulher que está em casa, que começou a sofrer um pouco dessa violência, que está percebendo isso, acometeu o lar dela, o que ela faz agora de atitude mesmo, de ação real? Qual é o primeiro passo? Já nós vamos falar sobre isso, porque agora tem mais um recado aqui com Eli. Eli, vamos falar um pouquinho de Forte Organ. Eli que já trouxe hoje a água alcalina, que é um produto Eli Shop. Ele vem com esse outro produto, mas Amanda, o que faz o Forte Organ? Gente, você não tem ideia o tanto de vitamina que tem aqui dentro deste remedinho, que aliás não é um remédio, é um suplemento aprovado pela Anvisa. Ó, tem tanta coisa boa aqui, ele te dá tanta disposição, energia, aumenta a sua imunidade, ajuda em tanta coisa que o Eli sempre diz aqui, mas acho que vale a pena reforçar, né, Eli? E sem contar que aumenta a sua testosterona, a sua circulação, isso faz você ter mais disposição na tua vida, para os teus relacionamentos, para o teu trabalho, para a tua academia, para tudo aquilo que você tem que fazer. Eli, começa contando pra gente todas as vitamininhas que tem aqui dentro, que eu sei que tem muitas. Sim, verdade. Amanda, aqui na cápsula do Forte Organ, que é o ativador sexual 100% natural, como você disse, notificado pela Anvisa e aprovado pelo Ministério da Saúde, que não é remédio, não é medicamento, é um suplemento vitamínico, tem várias vitaminas, B3, B6, B12, C, D, E, a niacina. Niacina dilata veias e artérias, aumentando o fluxo sanguíneo do organismo, e isso é muito bom para você, mulher que entrou na fase da menopausa. Fluxo sanguíneo maior no organismo é excelente, principalmente no órgão genital. Acabam seus problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Para o homem que entrou na andropausa, também é fantástico. Fluxo sanguíneo maior no organismo do homem, principalmente do órgão genital, mais ereções no intervalo de tempo mais curto e ereções com mais virilidade. Agora, a niacina dilatou veias e artérias. E a piridoxina e o bisglicinato de zinco regulam o nível de testosterona, mandando embora o mal do século. Depressão, Baixa ansiedade, estresse, baixa autoestima. Previne AVC, trombose, infarto agudo do miocárdio e aquelas dores de artrite, artrose, osteoporose, dores nos joelhos, dores nas costas, inchaço nas pernas, câimbras, dormências, varizes negras e escuras, fluxo sanguíneo maior, sai varrendo tudo. É um tratamento de ação contínua que você faz aí no conforto da sua casa, não precisa ter vergonha de ligar, pois homem fala com homem, mulher fala com mulher. Com atenção, carinho, respeito, educação e principalmente usando as palavras certas. Custa menos do que uma consulta no especialista e recebe uma embalagem assim, discreta. Exatamente. Ó, Vamos gente, fazer promoção? Vamos embora, que hoje é segunda-feira e segunda-feira a gente gosta de promoção aqui no programa. O telefone, anote aí, é o 0800 940 3418. Posso falar da promoção? Por favor, começa bem a semana, Vamos começar bem. As 100 primeiras pessoas que ligarem, disserem que estão assistindo aqui o nosso programa, não paga o frete, tem um super desconto na aquisição aqui de Forte Organ e ainda ganha um brinde, um presente surpresa. Lembrando que você toma Maridon, toma, todo mundo toma, o efeito é muito bom, em poucos dias tomando você já vai sentir um up, uma melhora na sua disposição, na sua energia, na sua alegria. É muito legal, gente, tenho certeza que você vai gostar. 0800 940 3418, ligação grátis para todo o país. Se você tiver alguma dúvida, liga sem compromisso, bate um papo, né? E faça aí a sua aquisição e depois conta pra gente o que você tá achando. Mulher
mulheres em menopausa estão amando. Tem um feedback Sim, muito bacana. Muito bom legal. mesmo. Para você tirar todas as suas dúvidas, só ligar. Forte Organ, mais um produto com a qualidade Eli Shop. E esse é Eli Shop, eu garanto, você pode confiar. Só ligar, Amanda. 0800 940 3418. Obrigada, Eli. Eu que Um beijo, agradeço. viu? Que você tenha uma excelente semana. Parabéns do programa, cada vez melhor. Obrigada, meu querido. Nós vamos fazer intervalo e te espero na volta. Até já.